gente precisa estar adorando a Deus. Mas infelizmente, a nossa carne, ela é motivada de muitas influências, muitas vezes para o bem, outras vezes para o mal, algumas vezes na direção certa e outras vezes na direção errada, e a gente precisa saber administrar isso. Fomos criados por Deus para estar adorando o nome do Senhor, e muitas vezes a gente passa o dia todo, eu não vou procurar para não intimidar ninguém, mas muitas vezes ele passa o dia todo sem dizer alguma coisa para Jesus, sem dizer alguma palavra de louvor a Jesus. O que é louvor? Eu sempre uso dizer, adicionar essa palavra. Culto, eu lembro de muitas vezes falar, sempre nas oportunidades eu falo o que significa o culto. É uma cerimônia de adoração, é um momento de devoção à divindade, um momento de adoração, um momento que tiramos para reverenciar o nome do Senhor. É uma cerimônia de adorações. E o que é adoração? É o mesmo que louvor. O que é louvor? É elogio. Louvar a Deus é elogiar a Deus. Oh meu Deus, como tu és grande, como tu és maravilhoso, como tu és lindo, Senhor. E começamos a dizer alguma coisa, ou cantar alguma coisa, para glorificar o nome de Jesus. São palavras, louvores, que vêm elogiar o nome do Senhor. Isso é o louvor. E nós fomos criados para isso. Mas muitas vezes a gente passa o dia todo preocupado com os nossos afazeres, com os nossos interesses, e para Deus não temos nada. Algumas vezes a gente pega o hábito de orar ao se levantar, na hora das refeições e na hora de se deitar. Algumas vezes tem pessoas que pegam até esse hábito, e não diz nada para Jesus. Infelizmente somos assim. Mas alguns se esforçam e conseguem cultuar a Deus no trabalho, na viagem, na escola, em casa, Mas foi determinado esse culto coletivo para isso, porque aqui cada um tem alguma coisa para oferecer para o Senhor. É um momento exclusivo, é uma cerimônia de adorações, é um momento em que paramos para reverenciar o nome do Senhor. Cada um tem alguma coisa para dizer para Jesus. Só de você ter vindo à casa de Deus já é adoração do nome de Jesus, já é louvor para o nome de Jesus. Aquele meu servo está indo para a minha casa, aquela minha filha foi para a minha casa. Para que ele foi lá? Ouvir a palavra, dizer alguma palavra de louvor ao meu nome? É assim que Deus recebe a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto, o nosso sacrifício, e estar aqui na casa do Senhor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que vieram. Vamos estar de pé e ler a palavra do Senhor. Salmos de número 24. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos visitando, pessoas amigas que estão nos visitando, irmãos. Tem uma moça lá da Igreja de Deus é Amor, que Deus abençoe. Os demais visitantes, irmãos de outros ministérios, e que ainda não são crentes, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, pela sua presença aqui nessa noite. Deus tem uma palavra para nós. Glória a Jesus. Eu admito para os irmãos, confesso para os irmãos, que hoje, desde uns 3 dias, essa palavra está no meu coração, e hoje eu me angustiei por causa dessa palavra. Eu tenho falado muito a esse respeito nos últimos dias aqui, nos dias que estou aqui na Vila Nova, eu tenho falado muito, e hoje há uns 3 dias essa palavra está no meu coração, mas hoje eu tentei muito ir para outra direção, e essa palavra estava cravada no meu coração, e agora à tarde eu me entreguei e disse: Deus, seja feita a tua vontade. Se o Senhor quer que eu fale mais uma vez, eu irei falar mais uma vez, porque há necessidade de falar. Glória a Jesus. Salmo de número 24, o versículo de número 3 até o versículo de número 6. Amém? Versículo de número 3 ao 6. Glória a Jesus. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma
face, ó Deus de Jacó. Eu tenho um tema bem simples para essa mensagem. Um tema bem simples. A igreja que vai subir. Vamos falar um pouco aqui do arrebatamento da igreja? E nós vamos focar mais nessa dimensão aqui. A igreja que vai subir. Glória a Jesus. Todas as pessoas que aceitam a fé é com um objetivo principal de alcançar a salvação para a sua alma. Esse é o objetivo principal das pessoas que creem em Jesus, né? Até quando nós acreditamos em Jesus é como Salvador da nossa vida, né? Não simplesmente como um profeta, não simplesmente como o Filho de Deus, porque na verdade Ele é o Filho de Deus, e nós precisamos confessar Ele como o Filho de Deus e acreditar, aceitar Ele como Salvador da nossa vida, porque se nós cremos que Ele é o Filho de Deus, Ele continua sendo o Filho de Deus, mas se nós não cremos, Ele permanece sendo o Filho de Deus. Agora, se nós cremos que Ele é o Salvador da nossa alma, Ele vai salvar a nossa alma, mas se nós não cremos que Ele é o Salvador da nossa alma, Ele não vai salvar a nossa alma. Ele continua sendo Salvador, mas não para mim e não para aqueles que não acreditam. Filho de Deus, Ele sempre foi e sempre será, mas Salvador Ele é de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que acreditam, de todos aqueles que procuram seguir os seus passos. Jesus morreu por todos, mas nem todos abraçam com essa graça e com esse favor do Senhor. Glória a Jesus. Então Ele permanece sendo o Senhor nosso e o nosso Salvador, e vamos continuar acreditando nisso e buscando a Ele todos os dias, implorando a Ele graça, misericórdia, favor, para a gente alcançar um dia o céu de glória. Não existe um crente, não existe um que não existe, que não passa por aqueles momentos de dificuldades espirituais, glória a Jesus, que não passa por crises espirituais, que não se pergunta: será que eu vou subir? Será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto? Muitas vezes as pessoas ficam até distraídas e ouvem dizer muito que Jesus vai voltar e buscar. A maioria das vezes que a mensagem vai lá para a pregada, a maioria das vezes ela vem para a igreja de uma maneira geral, dizendo: ei, irmão, muito bom você ter aceitado a fé, e Jesus muito em breve está nos buscando para levar para a sua glória. Aí toda a igreja, aleluia, aleluia. Sempre a mensagem é pregada de uma maneira, com respeito ao arrebatamento, poucas vezes se exorta os crentes a se prepararem, mas a maioria das vezes, irmão, essa luta você está passando, a dificuldade, muito em breve vai passar tudo, mas para na glória, para não sei, Deus vai enxugar os olhos, todas as lágrimas, e dá uma impressão que toda a igreja vai ter o arrebatamento. Então eu fico despertado, e muitas mensagens de exortação, e muitas vezes ninguém tenta fugir, mas não tem como, Mas a verdade é essa: nem todos os crentes vão subir, não. Nem todos. Por quê? Porque nem todos estão se preparando para essa viagem. O primeiro passo fizeram: aceitaram Jesus como Salvador, compraram a passagem, mas não arrumam as malas, não se preparam, não se organizam. É igual alguém que vai viajar, ele vai dar uma viagem e diz: compra a passagem, eu estou com a passagem. Mas aí não arruma os negócios, não pega uma licença padrão, não organiza, que no dia que sair, não tem como viajar. Não tem como. E tem algumas tendências. Glória a Deus. Infelizmente, muitas pessoas ouvem pregar do arrebatamento e ficam distraídas. Mas quando a mensagem é clara, enfática, clara, para as pessoas dizerem: irmão, você está preparado para subir? As pessoas param. Será que eu estou pronto? Até mesmo as pessoas que estão preparadas para um pouquinho de será que eu estou pronto para subir no arrebatamento? Será que eu estou preparado? E chegou. É comum a gente se perguntar. E nós precisamos estar perguntando isso todo dia. Todos os dias. O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? O jovem rico de Marcos 10,
E nós não pegamos a estatura de varão perfeito, de cidadão do céu. Ainda não. Nós pegamos salvação e dizemos: somos salvos na pessoa de Jesus, mas não seguimos o que Jesus falou. Aquele que crê e for batizado será salvo. Será? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo por tua casa. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Será? Então, em Cristo Jesus, nós permanecer que nós temos salvação, mas ainda existe uma dúvida, um porquê, uma interrogação. Por quê? Porque se nós vacilar, se nós deixar de fechar, ela vai perder tudo. Se tem alguma coisa em nós que precisa mudar, que nós podemos perder a salvação, ainda te falta alguma coisa. Se tem alguma coisa que nós precisamos de verdade, precisamos de libertação, precisamos de escrever, nós precisamos acordar e chegar a isso, porque o Espírito de Deus nos adverte, revela para nós, fala conosco, a palavra do Senhor nos corrige, nos exorta e nos repreende, e nós precisamos aceitar essa repreensão, esses corações e melhorar. Nós não estamos 100% ainda não. A Bíblia fala de Enoque, e Enoque chegou a um nível de fé lá em cima, e Deus deu para ele, irmão. Se a gente tiver 100%, Deus vai lá. Deus não vai deixar ninguém ficar 100% santo andando por aqui, não. Pode ser que amanhã não esteja muito bem. O que completa em nós, o que falta é a graça de Deus. Sempre está faltando, nós precisamos lutar por isso. Esse homem, o jovem rico, interrogou sobre a salvação. O que eu devo fazer? Jesus falou. Vem que tem que ser, não quis. O carcereiro lá de Atos 16 aconteceu semelhante. Quando ele viu que as portas do cárcere estavam abertas, todos os prisioneiros soltos, ele pensou todos que fugiram. Ele gritou que se dava Paulo e disse: não faça isso, nós estamos todos aqui. E quando ele olhou para o outro tempo lá na prisão e viu que os presos estavam, ele disse: homens, o que eu devo fazer para alcançar a salvação? O que eu devo fazer para alcançar a minha vida? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O jovem rico já era crente, mas não era convertido, o seu coração estava no meio material. O carcereiro não era crente, mas teve a oportunidade de se converter. E disse que ele se converteu, disse que acreditava, foi batizado e passou a seguir a Cristo de verdade. Uma conversão verdadeira. E nós devemos falar, está perguntando: o que eu devo fazer? O que é que me falta? Glória a Deus. A palavra do Senhor, Deus entendendo? Glória a Jesus. É um texto muito curioso. No Salmos 15 também mostra a mesma questão. Em 1 João, capítulo 8, versículo 15, mostra o mesmo sentido. Isso são todas as referências. Mas Salmo 15 e Salmo 24 se entendem. E faz uma pergunta. O salmista pergunta: Senhor, vamos traduzir esse salmo aqui para a nossa linguagem. Senhor, quem é que vai subir no arrebatamento? E quem é que vai morar contigo, Senhor? Quem é? Quem, meu Deus? Quem vai subir no arrebatamento e vai estar contigo, morando contigo? Aí vem a resposta do Altíssimo: aquele que é limpo de mão, puro de coração, e que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Lá no Salmo 15 tem mais uma série de explicações. Lá fala que aquele que não empresta seu dinheiro com usura. Vamos ver. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Aquele que ama em sinceridade e pratica a justiça, e do coração fala a verdade. Aquele que não tem fama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a quem os olhos, tudo que é mal é desprezado, mas que honra aos que temem o Senhor. Aquele que
pode praticar e pode perder a salvação por causa dela. Tudo, né? Glória a Jesus. E nós vamos falar aqui desses versículos. Aí o versículo 5 é que fecha para nós, né? É aquele que é irmão, puro de coração, que não entregava a vaidade, nem julga nós também. Versículo 5: esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Glória a Jesus. Essa é a geração daqueles que eu busco, daqueles que buscam a tua paz, ó Deus de Jacó. Os que buscam a paz do Deus de Jacó. É a geração dos eleitos, dos salvos, que vão alcançar salvação. Mas nós vamos falar aqui sobre esses outros ricos ali, que pode impedir alguém de alcançar a salvação da sua vida. Aleluia. Nós estamos aqui várias referências, mas nós não temos condições de ler, né? Glória a Deus. Nós vamos chegar com isso só com o texto principal, que eu sei que não vai dar tempo a gente ler. Algumas referências bem marcantes aqui. Glória a Jesus. Vamos para frente. Irmãos, o texto, quando ele se refere ao irmão, puro de coração, e que não entrega a verdade, nós podemos simplificar isso aqui, esclarecendo diretamente o assunto. Limpos de mão. As mãos é que representam as nossas obras, né? É com as mãos que a gente faz, pratica todas as nossas obras. Aqui as mãos estão representando todas as obras no sentido espiritual, em todos os sentidos. Limpos de mãos, quer dizer, e as mãos têm praticado coisas boas, limpas, puras, certas. Porque muitas vezes alguém pratica coisas erradas, pecados, com atitudes erradas, que desagradam ao Senhor. Eu sempre uso dizer, e rebato algumas questões de até pregadores novos que pregam e usam versículos isolados da Bíblia e não esclarece com muita precisão o texto, por exemplo, com respeito à graça. Eu sempre uso dizer esse texto de Efésios 2:8. Muitos pregadores pregam, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, Senhor Deus. E pregam a salvação pela graça, e realmente a salvação pela graça. Por que pela graça? Porque nós não merecemos, nós éramos gentios, a salvação é para os judeus. Primeiro ponto da graça, nós não éramos dignos de salvação. Deus abriu essa exceção para nós, a graça, o favor imerecido. É o primeiro ponto da graça. Mas a Bíblia não fecha só aí. O primeiro ponto da graça, nós não merecemos. O que mais? No tempo da lei, quem pecava, dependendo dos crimes, morria. Era olho por olho, dente por dente, e a humanidade não conseguia. Virou brincadeira a questão do sacrifício, que não estava tendo valor. O sacrifício de todos iguais não tinha valor algum. E Jesus morreu para nos se oferecer em nosso lugar, porque era eu e você que deveria morrer. Para nós ganhar a salvação era preciso morrer. Jesus fez isso. Esse é um dos pontos da graça de Deus. O que mais? Toda vez que alguém pecasse, tinha que oferecer o sacrifício. Dependendo do crime, era pena de morte. A mulher que adulterasse, o ladrão, o estuprador, dependendo do tipo de crime, era pena de morte. Inafiançável. Era pelejar com a cana diante de todos, por causa daquele crime que cometeu. Dependendo do crime, era morte. E nós merecemos morrer. E Jesus não deixou que a gente morresse. Morreu por nós. Isso é a graça. O que mais? Toda vez que alguém pecava, tinha que oferecer um sacrifício. Jesus ofereceu uma vez por todas. O que nós precisamos fazer? Quando nós pecamos, nós arrependemos. Precisamos arrepender dos nossos pecados. Confessar os nossos pecados. Para nós alcançar perdão. São 3 fatores. Unicamente 3 que a gente precisa para alcançar
oração do Pai Nosso, como naquela parábola que Jesus contou, do credor incompassível que não queria perdoar o outro. Jesus mostra e prova para nós que nós alcançar o perdão dos outros, é preciso nós alcançar o perdão de Deus, é preciso nós ter condição de perdoar os outros. Como tem pessoas do coração duro, vamos falar sobre isso, que não dão conta de perdoar as pessoas. Irmão, a graça de Deus interfere a nosso favor quando nós arrependemos nosso Deus, conversamos nosso Deus, e temos capacidade de perdoar o outro que é amor. Isso é o amor de Deus plantado no nosso coração. Assim nós temos condição de receber perdão de Deus. Podemos ter uma capacidade de arrependimento e de confissão, mas se nós não tivermos condição de perdoar os outros que nos ofenderam, nós não vamos receber perdão do nosso Deus. Parábola do credor incompassível e também a oração do Pai Nosso. Jesus deixou claro: se perdoarmos aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial perdoará a vós. Mas se não perdoar os homens que nos ofenderam, vosso Pai Celestial também não nos perdoará as vossas ofensas. Por mais que confesse, por mais que arrependa, não receberemos o perdão de Deus. Então é preciso ter abraçar com a graça de Deus no primeiro fator. Aí o Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. E o versículo 9: isso não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 10 é o que os pregadores não falam. E o povo fica alegre, vivendo a torta e a direita, desfrutando do mundo, muitas vezes do pecado, dizendo a graça de Deus cobre todos os meus pecados. O favor de Deus garante a minha salvação, basta não aceitar Jesus. Tem alguns que negam. Deus só quer o coração. E é onde nos enganamos. O Efésios é a passagem mais clara sobre a graça de Deus. Efésios 2:10. Tito 2:13. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os humanos. Aí o Tito, a partir do versículo 14, aí vai falar que ela nos ensina, a graça de Deus nos ensina a fugir das paixões mundanas, dos prazeres desse mundo, dos desejos da carne. Aí muitas vezes eu fico só para ela, pela graça, pela graça. Aí o versículo 10 de Efésios 2 diz: porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus criou para nós andarmos nelas. Obras não garantem salvação para ninguém. Não é? O primeiro passo é a graça de Deus, é pela fé. Mas obras é a obrigação de todo ser humano. Quando lemos lá em Efésios, o Egápios, o fruto do Espírito, que se diz Efésios, o Egápios, as obras do Espírito, as obras da carne, o fruto do Espírito, lá mostra claro. As obras da carne, quais são? São muitas. E elas, aí quando termina, aí mostra os frutos do Espírito: gozo, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Aí fala um monte de coisa. Quando termina, fechando lá sobre os frutos do Espírito, diz assim: e contra essas coisas não existe lei. Para quem anda no Espírito e faz as coisas certas, não existe lei, porque as pessoas estão dentro da vontade de Deus, que andar nas suas obras. Mas quando alguém é nas obras da carne, existe regra, existe lei, que muitas vezes pode até punir alguém que está cometendo alguns delitos da carne. Existem muitas leis que regem o ser humano para controlar o desenvolvimento da carne. Existem leis. Glória a Deus. Boas obras não é garantia de salvação, mas é obrigação.
quintas, sextas, por aí. Prega a fé, é o primeiro passo. A crença em Jesus, a fé é o primeiro passo. O próprio Jesus disse. Chamou quem estava cansado, vivendo. Ele disse na João, disse que toda gente de maneira nenhuma, eu lanço ele fora. Mas lá em Mateus 11 ele diz, fica aqui vocês estão cansados de pregar, e eu vos ligarei. Pronto, né? Não, com mais sobre vós não julgo. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e então encontrarei descanso para vós. Aprendei de mim. Vamos espelhar nele. Ser cristão é ser um servidor de Cristo, é se parecer com Cristo. É isso que Jesus está nos convidando. Quando Jesus convida os discípulos para seguir os seus passos, se alguém quer vir para mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, porque aquele que quiser aproveitar a sua vida nesse mundo vai perder. Mas quem perder as coisas de prazer desse mundo vai ganhar a salvação. É isso que Jesus está falando. Vai receber, vai receber ganhando. Tiago fala sobre a fé, a fé é essencial no plano da salvação. Primeiro é a fé. É preciso crer. Mas Tiago diz, meus amados, alguém pode dizer que tem fé, mas se não tiver obra, está mentindo. Alguém diz que tem fé, nem por as suas obras, me mostra aí as suas obras, pela sua fé. Me mostra, só porque eu diz que tem fé, eu pelas suas obras. Me prova. E eu te provo que tenho fé pelas minhas atitudes. Pelas minhas atitudes, eu te provo que tenho fé. Então a fé sem as obras é morta. É morta. A fé sem as obras é morta. Glória a Jesus. E não é preciso aceitar Jesus todos os dias. Ter mãos limpas. Quantas pessoas cometem pecado, maldade, deixam de praticar coisas boas. Existe um provérbio, um slogan evangélico, que diz que muitas pessoas estão no inferno, ou podemos voltar para o futuro, serão condenadas por deixarem, por fazer o que é errado. Muitas pessoas serão condenadas por fazer o que é errado. Mas outras serão condenadas por deixarem fazer o que é certo. Alguns é porque cometem grandes barbaridades, matam, roubam, prostituem, cometem pecados, feitiçaria e outros mais. Mas outros simplesmente não entram por esse caminho, mas deixam de fazer o que é certo, que é o primeiro passo para alguém se livrar de fé. Aceitar Jesus como Salvador para ser as pessoas da fé. Seguir os passos de Jesus para as pessoas da fé. Honrar a cruz de Cristo, as pessoas não querem. Renúncia, não querem. Eu nasci assim, assim eu vou morrer. Esse é o meu jeito, eu não vou mudar. Não querem renunciar a si mesmo. Os desejos da carne das pessoas não querem mudar. E podem perder o grande privilégio de entrar nos céus pelas obras. Podem perder. Quantas pessoas cometem pecados, erros, coisas que mancham a sua mão, que é representada nesse texto com mãos sujas, e não admitem a sua culpa, o seu erro, o seu crime, o seu pecado diante de Deus. Quem não admitir a sua culpa, eu sempre digo, muitas pessoas vão ser condenadas também por roubar a agulha. Outros serão salvos, mesmo tendo roubado a caminhão, mas confessou, admitiu, arrependeu, vai alcançar. Jesus, quando questionado com os fariseus, que se diziam ser santos, mas acreditavam na lei e seguiam de maneira errada, Jesus diz: vocês vão ver o reino dos céus, o reino de Deus, prostitutas e ladrões assentados comigo no reino dos céus, o reino de Deus. Vocês vão ver meretrizes e cuidados, e vocês jogam fora, porque vocês acham que são melhores, que são tão crentes, e não se arrependem dos nossos erros. É isso que a gente está dizendo. E muitas prostitutas, muitos ladrões, muitos bandidos, muitos traficantes, muitos homossexuais, muitos feiticeiros, muitos bêbados, drogados, vão se arrepender e vão sentar comigo. E vocês vão ficar do lado de fora. Por quê? Falta de arrependimento, de reconhecimento da lei. Nós precisamos, irmão, ter essa qualidade.
nós precisamos ouvir, é o que precisamos ouvir, não é o que queremos ouvir, não. Glória a Deus. Então ele diz, limpos de mão. Quem é, Senhor, que vai subir? Limpos de mão. Pessoas que a sua mão está limpa. Pessoas da mão limpa, irmão. Quer dizer, alguém que não está pecado, fazendo coisas erradas, cometendo erros. Ainda que erramos, ainda que pecamos. Mas se nós arrependemos e confessamos, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E nós vamos alcançar
lugares que a Bíblia mostra isso. Efésios 5 também, 1 Coríntios 11, onde fala do verbo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. 1 Coríntios 12, nós somos o corpo de Cristo. Individualmente somos membros uns dos outros, o corpo de Cristo. Quando nós pegamos o pão e participamos, eu estou dizendo que eu estou em plena comunhão com todos os irmãos. Como é que o pastor fala no texto bíblico? Examina-se o homem a si mesmo antes de trocar desse pão e beber desse cálice, porque come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discipline o corpo do Senhor. Por causa disso, quando ele vai, tem fracos e doentes. E muitos que já morreram, fracos e doentes na fé. E muitos que já morreram, entre nós toda a igreja, aqueles crentes que não dão valendo comigo, que não dão glória a Deus, que não sentem a presença de Deus, que não tem desejo do céu, que não dão valendo para cima, esperando Jesus voltar. Não levou a vida, morreu na fé. E gravata, talvez canta, aquele crente frio, porque participaram dignamente para se tocar no pão. Escute isso aqui. É preciso você parar. Examina-se o homem assim mesmo. Às vezes ele não quer participar do pão, porque ele pensa: será que eu não posso comer? Será que eu não roubei? Será que eu não? Não, pera aí. Ao você participar do pão, olhe para o lado do irmão. Será que eu estou bem com Roma? Será que eu estou bem com o Beto? Com o Miller? Será que eu estou bem com as irmãs? Será que eu não discuti com alguém? Não, mas eu discuti com a irmã. Eu vou lá. Na bancada, me perdoa, eu peguei meu irmão, te falei isso, falei você, maltratei a irmã, me perdoa. Eu não estou bem com a irmã, cara, eu não posso tocar no corpo de Cristo. É o símbolo da comunhão do corpo de Cristo, é o símbolo que quando eu não estou bem com alguém, participo indignamente. Agora sim, o cálice, sim. Quando eu vou tomar o cálice, eu estou dizendo que eu estou bem, o cálice é o sangue de Cristo. O sangue é a vida. Quer dizer, eu estou bem com Cristo. Eu não estou em pecado. Mas quando eu não estou, talvez alguém pode dizer, eu estou obrigado com o irmão, mas eu não estou em pecado. Então a participação do rio não posso, porque se eu não estou bem com o irmão, eu estou em pecado. Então eu já não posso participar do pão e nem do cálice. Quando o cálice é o símbolo da comunhão com o sangue de Cristo, é a prova de que eu não estou em pecado. E muitas pessoas participam dignamente. Por quê? Coração impuro, se o coração não é puro, tem maldade no coração. Outra coisa, para finalizar, sobre o coração impuro: malícia, inveja, são maledicências, são coisas que nascem no coração das pessoas contra outras. Quando as pessoas são avarentas, nasce no seu coração talvez um desejo ardente por riqueza, e ele não se controla, troca Deus por essas coisas, como o jovem rico, avareza, coração puro. Por que o jovem rico foi desprezado? Porque ele não provou que seguia os mandamentos, os passos, ele não amava os outros, e ele não amava Deus em primeiro lugar, com menos riqueza. Avareza, ele não concordou. Nós precisamos ter um coração puro. Outra coisa, malícia. Quantas pessoas, talvez aparentemente, o seu jeito de vestir, o seu jeito de andar, talvez o seu comportamento na sociedade é muito bem visto pelos olhos humanos, mas Deus que sonda o coração consegue ver o coração das pessoas. Inveja, ciúme, não são obras da carne, malícia. Quantas pessoas maliciosas, cobiça. Quantas pessoas, irmão, não conseguimos ver, pessoas que cobiçam a mulher do outro, mulher que cobiça. Essas coisas infelizmente existem no coração das pessoas. Mas aqui a palavra de Deus traz para nós: quem é o Senhor que vai subir no arrebatamento? As pessoas que não têm essas coisas no coração. E muitas outras, o Espírito Santo fala conosco. E se nós somos crentes e temos o Espírito Santo, ele fala conosco. A questão é: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os nossos corações. É isso que a palavra do Senhor fala conosco. E assim nós vamos melhorando. Todos nós somos tentados em alguma coisa, mas a gente precisa lutar, renunciar a nossa carne e lutar para que a gente venha melhorar diante do Senhor. Coração sujo, coração manchado. Quantas pessoas? Sangue no meio, por causa do ensino, por causa de uma palavra, por causa de uma coisa. Tem pessoas que abandonam a fé lá dentro da igreja por causa do coração magoado, coração manchado. São vários sentidos de um coração sujo, de um coração puro. E a gente precisa lutar contra essas coisas. O que mais nós vamos aqui? E que não entrega a sua alma à vaidade. Não, que é vaidade?
Diz que não amei que o mundo nem o que no mundo há, se alguém no mundo amou o Pai da cabeça. Porque a concupiscência na carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Vamos deixar a concupiscência lá que vamos falar sobre tudo a gente. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Vamos deixar, tá lá. Vamos falar só sobre a soberba da vida, que é a mesma coisa. Soberba quer dizer vaidade. Aquele que entrega sua alma à vaidade. O que é vaidade? Vaidade é coisa vã, inútil, sem sentido, que não é necessário e que não é verdadeiro. São muitas as coisas. A Bíblia chega a dizer, Salomão escreveu, que todos os homens, todos nós já temos a nossa própria vida é uma vaidade, porque ela é passageira. É uma coisa vã, sem sentido. Quando a gente para para pensar no sentido da vida, nasce, cresce e morre. Se olhar pelo lado natural, não tem sentido. Mas quando se olha pelo lado espiritual, com Jesus na vida, nós vamos ver, aí a gente acha sentido para a vida. Em Jesus nós temos sentido de viver. Então aquele que entrega a sua alma à vaidade. Irmãos, é um perigo muito grande. Nós, todos nós, a questão das vaidades. A gente entregar o coração. Lá em 1 João 2, verso 15, fala que aquele que ama o mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência do olho, e a soberba da vida, não vai. Ele está falando sobre mais as coisas. E aqui está falando sobre entregar. E pessoas, ele se torna tão vaidoso, que ele entrega o seu coração tanto, que ele passa a amar as coisas desse mundo acima de Deus. Aí o primeiro mandamento, os mandamentos do Senhor eles continuam diante de nós, para a gente seguir. Só que agora nós temos a graça de Deus: não matarás, não furtarás, não adulterarás, continua da mesma forma. Amar a Deus sobre todas as coisas continua do mesmo jeito. E quando a pessoa entrega a sua alma à vaidade, ele passa a amar alguma coisa desse mundo mais do que as coisas de Deus. Mais do que as coisas de Deus. Por exemplo, esses dias atrás teve um jogo do Brasil, na hora do jogo. E muitos crentes largaram o culto para assistir o jogo. Se a pessoa não pode ver o culto por um motivo, irmão, justifique de Deus. Não, pastor, a graça de Deus é muito grande. A graça de Deus é muito grande. Mas Deus em primeiro lugar, e muitas pessoas estão fazendo a graça de Deus por Deus. Na hora do culto, se a pessoa não pode ir ao culto por um motivo, Deus sabe muito bem. Mas por que eu não vou ao culto adorar a Deus, dizer uma palavra de adoração a Deus? Não, pastor, mas é um culto de antes, é um culto de depois. Deus quer que nós entregamos o nosso tempo, o tempo que nós temos. Nós não temos nada nesse mundo, irmão. As coisas do mundo passam, tudo passa. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós não podemos nos iludir com as coisas desse mundo. São vaidades que nos prendem muitas vezes. As pessoas passam a amar esse mundo. Amar, porque amar é dedicar, é ter uma afeição profunda, é se entregar àquilo. E é o que o salmista diz: aquele que entrega a sua alma vai dar, as coisas vão sem sentido e dúvida. E falam: o que a gente ganha? Por exemplo, quem perdeu o culto? Quem ganhar assistiu o jogo? Quem ganhou? Eu não assisti o jogo. E depois eu fiquei sabendo: o Brasil ganhou. Opa, depois eu é padre. Não gosto de futebol, sou contra o futebol, pelo capítulo que gosto. Não fala literal, como eu dizendo, que prova
sobre ela, para finalizar. Já falou sobre ela.